Bom dia a todos. Graça e paz a todos os irmãos que estão aqui e aqueles que estão pelas redes sociais vendo o estudo. Que Deus nos abençoe e nós vamos estar tratando de um tema aqui bem bom para a gente pensar e analisar. Mas eu gostaria de orar. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está sempre presente em nossas vidas, ó Deus, cuidando de nós, ó Pai, cuidando dos nossos familiares, Senhor. Te louvo, te agradeço, porque o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória, meu Pai. Ó Deus, nesse momento que aqui a gente vai estar estudando um pouco da Tua palavra, Senhor, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Pai, abençoe a classe de jovens, adolescente, criança, todos que estão reunidos, Senhor Deus, nesse momento, prestando culto ao Senhor, que o Senhor venha derramar da Tua graça na vida de cada um. Deus amado, muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém. A gente vai falar sobre o Espírito Santo e você, né? A gente vai tratar de algumas coisas aqui. Os dons do Espírito Santo, dons de sinais. Devemos admitir que o Senhor é soberano e pode capacitar seus filhos para desenvolver os diversos dons apresentados nas Escrituras. Entendamos que, em sua sabedoria, Ele pode também limitar, ampliar e capacitar em determinados locais, épocas e condições. O Espírito Santo de Deus, ele nos capacita, mas ele também pode limitar dependendo do que ele quer fazer. Tá? Ele pode te dar, ampliar, como não ampliar. E nós vamos estar vendo isso nós temos visto nos estudos que vem vindo. Então, a gente vai estar trabalhando algumas coisas aqui, e é interessante a gente observar isso. Como que o Espírito Santo de Deus trabalha. Eu sempre tive isso comigo. Não é porque uma igreja tem 3.000 membros, ou 4.000 membros, que aqui também vai ter 4.000 membros. Ou o Espírito Santo de Deus está trabalhando em tal igreja de uma forma, de uma maneira, ela vai trabalhar aqui igual. Eu não creio. Eu creio que as igrejas estão espalhadas e Deus tem propósito para cada uma. O que Ele quer fazer. Por isso que entra isso daí. Ele pode ampliar como ele pode, limitar. Isso tudo é o Espírito Santo de Deus. E é interessante isso, né? A gente vê isso. Bom, mas o Espírito Santo de Deus pode limitar? Pode. Como ele pode ampliar. Porque tudo é ele que comanda e faz as coisas. Então a gente vai estar vendo algumas coisas, a gente vai estar estudando, meditando na palavra, dons de sinais, né? Que a gente vai estar tratando. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12, 31. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como um prato que redime. Adianta você buscar também, eu quero buscar o melhor dom. Você tem que buscar, você tem. Mas se não tiver amor, de nada vai valer. Tá? Uma das coisas que a gente tem que ver é isso. A gente tem que ir prestando atenção no que Deus quer falar com a gente. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todos os conhecimentos e tenha fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Está lá em 1 Coríntios 13, de 1 a 2. Quer dizer, não adianta mover montanhas, não adianta fazer isso aqui se eu não tiver o amor ao próximo. Né?
E a gente vai estar vendo algumas coisas aqui. Isso tudo a gente está vendo agora, para que a gente vai entrar em algumas coisas que a gente vai estar meditando e vendo, que o maior de tudo é o amor. Então nós hoje vamos falar sobre um pouco dom de cura. Nada melhor do que eu estar passando por isso. Né? Eu acho que é interessante isso. Eu acho como que Deus faz as coisas. Mas é bom. Então nós vamos estar vendo o dom de cura. E eu gostaria que os irmãos estivessem junto comigo, meditando. Em 1 Coríntios 12, de 9 a 28 ali, é o tema que a gente vai usar. Há outro fé pelo mesmo Espírito, outros dons de cura pelo único Espírito. Há outro poder para operar milagres, há outro profecias, há outro discernimento de Espírito, há outro variedade de línguas e ainda há outros interpretações de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelos mesmo e o único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, nós vamos falar um pouco sobre o dom de cura, e eu vou estar caminhando, porque o dom de cura, muitas das pessoas pensam que ele só foi derramado em Pentecostes, não é isso? Todo mundo tem aquela visão assim, aquele momento de Pentecostes foi tudo feito. Mas eu quero andar um pouco e ver que começou no Velho Testamento, né? E eu quero pegar Naamã, a história de Naamã com lepra. Ele vai visitar, vai lá ver o profeta, não é isso? E ele é curado. Está em 2 Reis 5, de 14 a 17. Eu vou estar falando aqui, dando os versículos, mas eu não vou estar lendo todos, não. Tá? Ali ele chega e Eliseu fala para ele o seguinte, olha, vai lá no rio, mergulha 7 vezes e ele é curado. Então nós vamos estar vendo aqui várias maneiras de como Deus age sobre a cura. Como que Deus se manifesta sobre a cura. Naamã foi desse jeito. No Salmo 30, de 2 a 3, nós vamos estar vendo Davi fazendo um cântico, né? Pedindo cura ali também. E depois você vai ver Jó também, foi curado. Isso tudo no Velho Testamento. Moisés suplica ao Senhor e ele foi curado também. Cura Miriam pela lepra, está em Números 12, 13. Então a gente já está vendo o Espírito Santo de Deus no Velho Testamento já curando, agindo. Pai, Filho e Espírito Santo, tudo junto, fazendo isso. Isso aqui, a cura não é só por causa de Pentecostes. A maioria se leva muito para o lado assim, do pentecostalismo, né? Do Pentecostes, e cura só naquilo. Aquilo só foi ali. Não, já vinha bem antes. E eu estou tratando no Velho Testamento isso. Mas a cura no Velho Testamento, ele foi de várias formas também. Não foi só de um jeito, de uma maneira. Então a gente vai ver que a gente já viu que Naamã foi curado. Que Deus ali vem fazendo isso. Agora, passando para o Novo Testamento, a gente vai ver Jesus curando os discípulos e o apóstolo. Não é isso? E você vai ver o cego recebeu a visão de nascença ali em João 9, de 1 a 12. E é interessante que Jesus, que a cura que nós estamos vendo aqui, a cura que Jesus fez com seus discípulos, ela foi restrita até o tempo deles, do jeito que eles faziam, da maneira como eles faziam. Tá? Eu quero que vocês observem. Lá no Velho Testamento, os profetas vinham fazendo. Eles iam lá, Davi fez um salmo pedindo, Moisés. Só que aqui no Novo Testamento, Jesus está com os discípulos. E a maneira dele curar é uma forma diferente. Né? Ele chega lá para o cego, ele cura. E também tem a passagem de Pedro subindo no templo com João. E está um aleijado ali no templo, não é isso?
E ele está pedindo o quê? Esmola. Ele pede esmola. E Pedro vira e fala, ó, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E ele foi curado. Não foi? Na hora foi curado. Eu, tá, fazendo estudo, vendo, esse jeito de ser curado, como eles faziam, para mim ficou restrito. Da mesma forma, chegar ali, colocar a mão e fazer curar no momento, tudo, isso está restrito. Tá? Eu não vejo mais fazendo isso. Eu gostaria muito de hoje à noite eu chegar lá na minha mãe lá e colocar a mão sobre ela e curar, que nem Jesus fez na hora, naquele momento, como Pedro e João fez. E é interessante a gente observar aqui que a cura, ela não é só para aquela pessoa que como chama, crê em Deus. A cura, ela é para todos. Você vai ver Pedro aqui, o que o aleijado pediu? Esmola. Ele não pediu cura. E foi dado a cura. Então a cura, ela não está restrita a um nível de pessoa. É para todos a cura. É para todos. E é interessante aqui que você vê esse texto aqui, você vai ver que ele não pediu, ele pediu esmola, ele não pediu a cura. E a gente vai vendo assim, que da forma que eles fizeram, hoje não existe mais. Eu não creio que existe. Dessa forma, não. Vai lá, coloca a mão e a pessoa já é curada na hora, já não. De imediato, eu não acredito que é feito isso. Então eu estou caminhando assim, no Velho Testamento uma forma, de um jeito, e hoje de outra forma. Porque Jesus estava presente, o próprio Deus estava presente. E o que ele queria mostrar na cura é quem ele era. E a cura também, irmãos, ela é nada mais para mostrar para as pessoas de fora que existe Deus, que existe Jesus Cristo, para mostrar que Ele é o dono de tudo, é Ele que faz as coisas. Quer ver um exemplo? Minha mãe está lá doente. Aí você fica, né? Vou pôr a mão, vai. Não. Do jeito ali não existe mais. Né? Aí tem aquilo, para que Deus se manifestar na vida da minha mãe? E aqui eu estou pegando ela hoje, porque a aula, eu estou vivendo isso. Se ela já tem Jesus Cristo, ela não precisa. Não sei se vocês estão me entendendo. Que se manifeste Cristo para ela ver Cristo. Ela já viu, ela já aceitou. Então a cura, quando ela é manifestada para mostrar para alguém que Deus existe e que ela precisa ver Cristo. Está dando para entender? Se alguém tiver dúvida, pode falar. Eu gostaria muito de chegar ali. Agora a pergunta que eu faço, então eu não oro mais, eu não faço nada. Não. Não é bem assim, não. A gente continua orando, a gente continua pedindo. Você entendeu? Da mesma forma, do mesmo jeito que Deus nos deixou algumas coisas. Quer ver? Quer dizer que eu não oro mais pedindo por cura? Lógico que devo orar. O exemplo é Isaías 38, versos de 2 a 5. Ali ele fala sobre o rei Ezequias, não foi? Ele não orou? Olha as formas que são feitas, que Deus age na cura. Qual é a maneira que Deus vai agir? A maneira como Deus faz, a maneira como Deus age, a maneira como Deus trata aqui. E eu creio dessa forma, que hoje nós estamos vivendo esse período aqui, aquele período de Jesus, você põe a mão e a pessoa já sai curada, já sai no seu... Isso aí foi restrito. Isso está restrito. Aquele momento ali ele estava mostrando que ele era o Filho
de Deus, quem ele era, que o reino chegou. Estou falando daquele jeito, irmãos, de você chegar numa pessoa doente e colocar a mão e fazer, não existe mais. O que existe é que nem está aqui o exemplo. Orar e pedir a Deus para que Deus cure a pessoa. A mesma coisa foi Abraão em Gênesis 20, versículo 17. Abraão não pediu lá por Abimeleque? Não orou pedindo? E é engraçado que o rei Ezequias aqui, é ele que está orando. Isaías vai lá falar para ele que ele vai morrer. Não é isso? Você vai morrer. Deus mandou falar. Ele vai lá e fala. O rei Ezequias vira para a parede, ora a Deus. Só que é interessante você observar que para curar e fazer, sempre tem alguém. Aí Deus fala com o rei, fala de novo com Isaías. Isaías volta de novo e fala para ele, acrescentou mais anos de vida na sua vida. Vou acrescentar mais alguns anos de vida. Então Deus sempre vai usar a cura para querer mostrar quem ele é. Para que a gente tem que fazer essa pergunta, né? Não é que ele não vai fazer no nosso meio, a gente ora e não vai curar. Vai. Mas da forma que Jesus Cristo curou, ou daquele jeito, aquilo ali, não existe mais. O que existe hoje é oração. O que hoje existe é médico, remédio, para ser feito e ser coisa. Então, tratar de cura hoje, e eu vejo assim que nem a gente vê aqui em igrejas aí, eu não acredito daquela forma. Eu não acredito. Daquele jeito, não. Daquela maneira, não. Sabe, de chegar lá e... Eu tenho minhas dúvidas, bem grandes. Porque eu estou andando na Bíblia, eu estou andando assim. Como que Deus vai tratar com a gente, o povo dele? Para que é a cura? Porque a gente tem que fazer isso, não é? A gente fica muito assim, Senhor, cura, mas para quê? E é interessante, eu estou usando aqui, eu estou usando a minha mãe, porque é interessante o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo é uma coisa excelente. Nesse momento de cura, que eu estou aqui vendo, estudando, eu fico vendo a vida dela mostrando Deus para o meu irmão, que não tem nada a ver com Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. Deus ainda está usando minha mãe, aos 93 anos de idade, a doença dela, para o meu irmão. Para o meu irmão. Não é nem para ela, né? Não sei se os irmãos estão seguindo o raciocínio. A lógica minha é lógico, eu quero que a minha mãe saia curada de lá e tal. Mas qual é o objetivo que está por detrás disso? Só isso? Não. Que meu irmão vê Cristo nela. Vê Deus agindo. E ele está vendo. Até por isso que eu falo, olha como que é diferente a maneira de cura. Sempre alguém intercedendo, sempre alguém orando, com qual objetivo? De mostrar Jesus Cristo para outro. Então, se nossa igreja daqui para frente começar a fazer milagres, mas não é para nós. Qual o sentido de eu chegar aqui e levantar uns 10 irmãos? Olha, aconteceu. Já estamos em Cristo Jesus. A cura é para mostrar Cristo para quem não tem. Ele vai se manifestar, vai fazer no nosso meio para outros ver, para outros perceber. Está dando para perceber como que é o agir de Deus? Não é essas curas que a gente vê aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, que não tem sentido.
Entendeu? E a maior cura que existe, que eu vejo, é a entrega de vida a Cristo Jesus. Não é isso? A gente fala da cura do físico e a espiritual. Né? Quando você entrega, lá em João 3,16, onde Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo é esse. Saindo fora disso, não tem nada a ver. Vamos orar pelas pessoas, vamos, mas o objetivo é que ela vê Cristo Jesus. Porque eu vejo assim, não tem sentido você orar por uma pessoa, me entendam, que não tem Cristo, só por curar o físico, e ela não vê Cristo. Então a gente tem que orar pedindo assim, Senhor, cura, mas cura não é o físico, é o espírito. Que ela possa ver Cristo. Se o Senhor se manifestar em curar ela, que ela vê. Eu me lembro de um dia que eu estava em casa, eu fui visitar estava trabalhando, e Deus me incomodou muito naquela manhã. E Deus falou bem assim, você tem que ir na casa de fulano. Esse dia foi uma experiência sensacional que eu tive. E eu não queria ir, não. Falei, isso é coisa minha. E peguei e fui. Mas eu não ficava quieto. Toda hora vinha. Quando eu cheguei lá, a pessoa estava com câncer. Já não falava. A esposa dele me esbarrou na porta assim, falou assim, você não é mais um daqueles que vem aqui garantir cura. Eu falei, não. Mas eu posso falar com ele? Ele falou, pode. Eu entrei, ele já não conseguia mais falar. Aí eu falei, eu posso conversar com você? Ele veio do quarto. Ele balançava a cabeça que sim. Sentou e eu levei ele a Cristo Jesus. E eu me lembro que eu disse para ele assim, ó, eu vou sair daqui. Se Deus te curar, amém. Que você glorifique Ele por resto da tua vida, falando quem Cristo fez na sua vida. Agora, se Ele não te curar, você tem a vida eterna. Eu te garanto isso para você. Porque a Bíblia garante isso. Passou uns 2, 3 meses, ele faleceu. Esse eu quero encontrar lá no céu. Sabe, o objetivo de cura é isso. E muitas das vezes não vai ser curado. Mas você tem um papel de falar de Cristo para ela. Anunciar Cristo. Ela pode não ser curada físico, mas o espírito ser curado. Olha como que é o porquê a cura. Eu não sei se os irmãos estão me entendendo. Eu estou tentando levar assim. A cura ela existe dos dois lados, de várias maneiras. Eu não quero aqui achar que o Espírito Santo de Deus não faz, não é isso. É que nós, como estamos aprendendo, estamos aqui numa classe, é começar a ver de outra maneira. Como que é a cura? Para que é a cura? Para que ela serve? Para que eu oro? São perguntas a ser feitas. E muitas das vezes a gente fica decepcionado. Porque não vê isso e fala, poxa, a pessoa não foi curada. Tem vezes que ela foi curada espiritualmente. E o físico não, mas ela foi curada. Teve um encontro com Jesus Cristo. Então a cura, ela serve para isso. Tá? Que nós somos instrumento para isso. E se Deus quiser manifestar um dom de cura em alguém aqui, você pode ficar tranquilo, que é para pessoas lá de fora e não para dentro. É mais para anunciar quem é Cristo. Dons de milagres. E 1 Coríntios 12, 10, 28 e 29 vai estar falando sobre isso. Alguém quer ler para mim, fazendo um favor? A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las.
A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tá vendo? A Bíblia ela é bem clara, né? Ela vem dizendo que existe os dons. E está aí, Deus está dando. Mas é todos que têm a mesma função, a mesma coisa? Não. Mas eu quero trazer agora, a gente viu o que é cura, a gente mistura muito cura e milagre. Você já viu quando você fala assim, nossa, mas houve um milagre na vida daquela pessoa, não é isso? A gente não sabe separar muito bem cura, o que é cura, o que é milagre. E eu estou trazendo na Bíblia, tá, irmãos? Eu quero que a gente comece a ver isso. Milagres. Coisas fora do comum, milagre. Quer ver uma coisa? Milagre é o povo saindo do Egito. Está lá em Êxodo 14, de 15 a 16, aquele momento que Deus abre o mar. Isso é milagre. Alguém faz isso? Milagre é acontecimento extraordinário que não pode ser explicado pela natureza. Milagre é isso. Bíblia, usando Bíblia. O que é milagre? Milagre é aquilo que a natureza e ninguém explica. Nem eu nem você explicamos. Milagre, intervenção divina, sobre-humano e inexplicável as coisas que acontecem. Quer ver? O machado flutuar. Isso é milagre. Alguém já fez de novo o machado flutuar? Está lá em 2 Reis 6,6. O azeite da viúva. Você lembra lá? Traz as vasilhas que tiver e vamos encher de azeite. Isso é milagre. O maná caindo do céu. Isso é milagre. Êxodo 16. O sol parou. Josué 10, 13. Alguém faz esses milagres hoje? Biblicamente, milagre é isso. Cura é uma coisa, milagre é outra. Elias faz o fogo cair do céu, 2 Reis 1, 10. Aí eu pergunto assim, hoje, alguém faz milagre? Baseado na Bíblia. Desse jeito? Como é bom a gente estudar, como é bom a gente pegar a Bíblia e dar uma parada e começar a meditar o que é cura e o que é milagre. No Novo Testamento, Jesus, ele transforma a água em vinho. Isso é milagre. E eu vou falar, tem tanto casamento, né? Nunca mais ouvi acontecer isso. O estandarte na boca do peixe, Mateus 17, de 24 a 27. Se lembra disso? Pedro, né? Acho que é Pedro e Jesus estão lá e perguntam se Jesus não ia pagar um imposto. Ele manda e jogar lá a vara e pegar o peixe, né? Que estaria o estandarte dentro da boca do peixe. Isso é milagre. Jesus andando sobre a água. Pedro tentou. Afundou. Jesus não. Isso é milagre. Alguém faz isso hoje?
estudando Bíblia, né? Porque eu vejo assim, a gente tem que ir na Bíblia. O que hoje eu vejo aí de um monte de gente falando de milagre, milagre daqui, milagre de lá, milagre não sei, mas milagre aonde? Cura, né? Que nem a gente está vendo ali, para que serve a cura? Por que está tendo tanta essa bagunça? E eu sei que tem pessoas pentecostais que vão ver esse vídeo. Eu respeito, não tenho nada contra a denominação pentecostal, as pessoas, sabe? Eu acho que eles têm uma fé muito grande. Mas a maneira tem que ser tratada com Bíblia. O que é cura? Para que serve cura? Para que Deus se manifesta a cura? Para que ela serve? É para isso. Milagre aqui é essa coisa que a natureza ninguém vai explicar. Jesus mandando o vento e o mar se acalmar, né? Alguém consegue fazer isso? É que é bem diferente. Quando você vai para o português, você pega assim, deixa eu ver o que é cura, deixa eu ver o que é milagre. É justamente isso. É completamente diferente. É que a gente mistura as duas coisas e achamos que tudo é uma coisa só, e não é. Outro milagre. Jesus ressuscita Lázaro. João 11, 4 a 45 ali, né? Para mim, a maior cura foi a alma, mas também o maior milagre foi a entrega de Jesus Cristo no nosso lugar pelos nossos pecados. Então, assim, milagre hoje, irmãos, quando alguém disser assim, ó, um milagre, mas o que é milagre? A gente tem que fazer essas perguntas. O que é milagre? Igual nós estamos vendo na Bíblia, não existe mais. Só se Deus se manifestar. Ele, não ser humano. Mas igual nós estamos vendo aqui, abrir mar, o machado cai, flutua, o sol para, o maná caindo do céu, isso é milagre. É coisas que a gente não explica. Ninguém vai explicar. Ninguém vai poder falar assim, ó, isso aconteceu dessa forma, dessa maneira. Não consegue explicar. Milagre é isso. Milagre ele é bem diferente de cura. Bem diferente. E Deus faz milagre hoje também, né? Misericórdia dele é um milagre. Todo dia. Na nossa vida. Todo dia. E ele faz milagre e muitas das vezes a gente não vê a misericórdia dele todo dia na nossa vida. Isso é milagre. E ele continua fazendo. Na nossa, aqui dentro, já convertido em Cristo Jesus e tendo misericórdia também com os outros que ainda não estão. Isso é milagre. Só que a gente não consegue enxergar o milagre, né? É interessante. Muitas das vezes eu vejo assim que a gente está com a verdade, a gente está com a Bíblia, a gente estuda e a gente não sabe separar as coisas e mistura tudo. E nessa manhã eu estou tentando trazer para os irmãos assim, para refletir mais. Para que a cura serve dentro de uma igreja? Para quê? Qual o objetivo da cura? Qual o objetivo? Para que a cura? Qual a necessidade? Eu repeti e repito de novo. Eu vejo que a cura é para ver Cristo. Se Deus se manifestar em alguém e curar, nada mais é para mostrar quem Ele é. Para trazer aquela pessoa para Cristo Jesus. Agora, para nós que estamos em Cristo Jesus, a gente vai orar, a gente vai no médico, vai tomar remédio, não precisa mais. Para nós. Está dando para entender? Agora,
Nós pode ser usado por Deus para ir lá, curar aquela pessoa, orar por ela, né? Porque tem várias formas de... A gente leu aqui várias formas de cura, né? A gente viu aqui vários versículos com várias formas de cura. E hoje eu vejo que a cura ela é feita assim. Eu vou lá e oro. A pessoa vai lá tomar remédio, a gente ora, e ali Deus vai se manifestar quem? Cristo Jesus para ela. E muitas das vezes ela não vai querer também. E muitas das vezes ela pode ser que nem aquele que estava no caminho de João e Pedro ali, pedindo esmola e só foi curado. Né? Só foi curado, mais nada. Vamos pegar os 10 leprosos. Não foi curado? A cura é para todos. Tem fé? Tem. Mas não quer dizer que está salvo. Então a cura ela vai se manifestar quem é Cristo Jesus. Aí é que eu vejo que o maior milagre, aí é um milagre grande, não é não? Aí o milagre é Cristo vindo naquela pessoa e se mostrando. Olha o milagre lá, Cristo se revelando à pessoa. Mas por quê? Porque alguém foi lá, orou pela cura dela, e muitas das vezes ela pode não ser curada. Mas ela pode ser salva em Cristo Jesus. Milagre. Os dois andam juntos. Está dando para refletir, está dando para entender por que a gente tem que orar pela pessoa, qual o objetivo, qual a forma, qual a maneira para salvar outros. Assim, só para acrescentar um pouco na sua aula aí, Uhum. quando você fala sobre o efeito de cura, né, que nós não precisamos mais, dá-se a entender que nós crentes não precisamos mais de orar um pelos outros. Não. Porque o que acontece? Lá em Tiago 5,15 vai dizer assim: a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, Uhum. ele será perdoado. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros. Orem um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, Sim. assim, eu fiquei só com essa dúvida, porque Sim. eu entendi o seu Vamos lá. ponto de vista. Você viu na hora que eu falei que eu estava pontuando vários momentos de cura? E eu usei Isaías, que orou? Sim. Eu falei, Isaías orou. Não tem um jeito só de cura. Eu falei, existe outra forma de cura. Eu citei Isaías aqui, com o rei Ezequias. Que o rei Ezequias, Isaías foi lá, falou para ele que ele ia morrer. O rei Ezequias virou para a parede, orou, e Deus fala com Isaías, Isaías vai lá e fala de Dá novo. o recado. Foi uma forma de quê? De uma oração. Sim, uma oração direto de Isaías para Deus, e Deus então Isso. usa um para Justamente. responder. Mas a pergunta que eu fiz é assim, ficou um Fala. pouco de dúvida na minha cabeça, Sei. que dá a impressão que parece que nós não precisamos mais orar internamente um pelos outros. Não é isso. Não é isso. Por isso Zé. que eu li esse texto, porque ele deixa bem Tá. claro. Não, que mas não é isso não. se tiver alguém doente, chama os presbíteros, vai Sim. lá, ore, unge, você entendeu? Sim. Eu falei de Abraão, que orou também. Eu falei que a gente deve orar, não falei que não devia. Se você prestar atenção na aula que eu venho trazendo, eu falei assim, tem vários tipos, aí ainda eu falei assim, nós não devemos orar? Eu fiz uma pergunta. Lógico que devemos. Agora, a forma como que Deus vai agir é diferente. Porque muitas das vezes a expectativa que a gente tem, porque a gente está orando, que a pessoa vai ser curada. Não, E a lição eu estou trazendo no sentido do seguinte, eu devo orar, sim. Eu falei que a gente deve orar, eu não falei que não deve. Só que a forma, por que eu estou orando, é que eu tenho que saber o porquê. Entendeu? Porque assim, quer ver, Zé? Eu oro. Fulano, Beltrano, ou se não com os irmãos só da igreja. Aí eu oro para cura. Tá. Devo orar? Devo. Não estou falando que não devo. Mas qual o objetivo disso? Com qual objetivo que eu oro? A cura vai vir com qual objetivo? Oração, tem que ser feito mesmo. Não estou falando que não.
Entendeu? Eu estou falando agora, a cura aqui foi usada de várias formas, de vários jeitos, de várias maneiras. A oração, eu deixei por último aqui, falei que Abraão orou e Deus ouviu. Eu não deixei de falar que não fez. Então é uma forma também. Então eu devo prestar atenção assim, no seguinte, a cura, ela tem várias maneiras, vários jeitos de Deus se manifestar. Está entendendo agora? Para que eu faço isso? Né? Porque eu também posso estar orando, quer ver? Me entendo. Eu estou orando, nós estamos aqui em Cristo, todo mundo está em Cristo Jesus aqui, não está? Está todo mundo. Aí eu levanto e falo, ó, eu estava orando e tal, curou, o irmão, sarou, isso e aquilo e tal. Mas com qual objetivo? Com qual propósito? Agora, se eu tiver na minha cabeça que aquilo é para a honra e glória do Senhor, para trazer outras pessoas, amém. É o que Abraão fez. Abraão orou lá pelo rei, lá, falou lá com ele, pedindo, para quê? Para manifestar a glória de Deus na vida dele, do outro. Você está entendendo? Agora, lógico que eu devo orar. Eu oro. Vou pegar de novo aqui minha mãe como exemplo, porque eu estou passando por isso. Eu oro lá pela vida dela, oro. Mas o que tem que ser manifestado na vida da minha mãe? Para ela? Mas nada. Ela já tem Cristo. Então, é nesse ponto. Tem a oração que os irmãos estão orando, eu agradeço as orações dos irmãos. Não estou falando que não deve orar. Você está entendendo? Nesse ponto, se Deus realiza o milagre na vida da sua mãe, deixando ela, permitindo mais 4, 5 anos, o futuro pertence a Deus, isso vai ser um milagre através que aconteceu de uma oração, está entendendo? Para que outros possam ver, porque todo o objetivo dos dons, né, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu falei isso, eu não deixei de falar isso. Então, eu falei que eu falei que é a cura dela. Então, se ela vir se revelar, Zé, eu falei o seguinte. É para o outro. No outro, eu virei e falei assim, quem está sendo beneficiado nesse momento com a minha mãe lá, eu estando lá e vendo, é meu irmão, que não tem Cristo Jesus. É meu irmão. Sim. É para isso. Desde o começo eu peguei um exemplo dela para isso. Eu tenho que ter maturidade com Bíblia, raciocínio, olhar para minha mãe do jeito que ela está lá, e eu vendo que através dela Deus está fazendo para o outro. Sim. Não é para mim, que estou em Cristo Jesus já. Você entendeu? Sim, então, mas estou querendo entender assim, por exemplo, a gente sabe que o dom de cura, na Bíblia, vai ser relatado, não vai mais acontecer como aconteceu naquelas épocas. Sim. Machado flutuar e tal. Então, até aí você mas está concordando. o princípio da cura ainda existe. Sim. Você está entendendo? Mesma coisa ao milagre. Nós não vamos ver milagres daquela forma como a gente via. Mas o princípio do milagre, ele ainda existe. Então, são esses princípios que vai fazer com que as pessoas vejam Cristo. Você entendeu? Então, quando eu oro para o enfermo, e aquele enfermo está totalmente desacreditado, vai morrer. Mas Deus ali realiza um milagre, você está entendendo? Mesmo que aquele enfermo já seja crente, isso vai refletir na vida do outro. Então, os princípios, eles permanecem, não acontece como acontecia. Não, sim. Mas, assim, eu entendo que Deus ele é soberano, ele não é limitado. E ele age da forma que ele quer e como ele quer. Sim. Se ele quiser que uma pessoa imponha a mão e a pessoa abra os olhos, vai acontecer. Você entendeu? Só que eu só um pouco nessa dúvida, desculpa. Só que, não. Né, nesse sentido, para entender que o eu só quero saber se a classe continua. está entendendo o que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Com o caminho que eu comecei lá falando, eu falei assim, olha, a cura é feita assim, 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 e deixei por último um milagre. Eu falei assim, deixei a oração. Você entendeu? Eu vim trazendo a cura de uma forma, de um jeito, de outro, e cheguei no final e eu deixei as duas, a oração que foi feita. Uma por Abraão, certo? E outra por Isaías. Para que eu deixei essas duas por último? Justamente para isso. Eu vou parar de orar? Não.
Eu sei como que Deus vai agir? Não, eu não estou colocando o Espírito Santo de Deus, Jesus, numa caixinha e falando que ele só age daquele jeito. Eu estou trazendo o raciocínio. Para que eu faço? Para que finalidade eu faço isso? E milagres, irmãos, eu tenho que trabalhar nisso aqui. Porque hoje a gente vê tanta coisa aí falando que é milagre e não tem nada a ver com Bíblia. Você entendeu? Não tem nada a ver com Bíblia. Tem gente que está fazendo milagre aí que não tem nem Deus no meio, mas faz. Entendeu? Então, eu estou levando Bíblia. Nós estamos estudando, nós estamos numa classe usando Bíblia. Vou pegar a Bíblia lá, vou abrir onde o Amaury está falando lá em 2 Reis. É verdade que flutuou? Milagre é isso. Para mim, milagre hoje, dessa forma, não existe. Agora, o milagre maior que tem aqui é eu ir lá falar do amor de Cristo para uma pessoa e ela se converter. Cristo foi lá. Cristo foi lá e visitou, abriu os olhos, a pessoa viu, enxergou e fez. Porque hoje que nós vemos aí, é gente falando que faz milagre, faz isso e aquilo, e não faz nada. Usando a Bíblia mesmo, nada disso. Você entendeu? Também eu não quero que os irmãos, que eu sou o dono da razão. De maneira alguma. Eu estudei para entender e falar assim, o que é cura? Para os irmãos aqui, dar uma aula sobre cura. O que é milagre? Definir, separar as coisas. Porque muitas das vezes a gente mistura as duas coisas. Você entendeu? E não é isso que eu estou querendo trazer o raciocínio. Para você olhar para a Bíblia, você orar, você pedir a Deus. Você entendeu? Deus vai te mostrando, vai te revelando. E aí eu fico tranquilo, porque eu creio dessa forma. E eu creio dessa forma. Tanto é que Deus falando essa noite comigo, eu vendo a minha mãe lá. E tranquilo. Se minha mãe vai continuar ali para o meu irmão, amém. E eu já estou vendo mudança no meu irmão muito. Você quer que eu saia de lá triste? Não. Cara, o maior milagre, eu vejo assim, é você entender, cara, o que Deus faz na vida do outro para atingir outro. Porque, eu querer cura e não salvar ninguém, para mim não teve efeito nenhum. Você vê como que é legal a gente trocar essas ideias aqui, porque faz a gente pensar. Qual é o papel meu dentro da igreja? Né? Qual é o meu papel dentro da igreja? O que eu tenho feito? O que é cura de verdade? Né? Eu vou orar. Mas quando eu estiver orando, que Deus me leve lá, para aquele que estiver doente lá, ele vê Cristo em mim. Não é isso? É para isso. Que se Deus se manifestar, que se manifeste para ele ver. A manifestação, não estou falando que Deus não se manifesta, que eu não vou orar, gente. Ele se manifesta, mas quando ele se manifestar é para quê? Para o outro ver. Aquele que não tem Cristo ver. Não é para mim chegar e, Amaury, nossa, como sabe orar. Amaury foi lá, você viu, curou o outro. Não. É estar vendo além. A vida espiritual é além, gente. É além. É você olhar e enxergar assim, irmão, o que Deus está fazendo através disso aqui para atingir lá. Está dando para entender? É isso. E muitas das vezes, irmãos, a cura, ela não é o físico, é o espiritual. E muitas das vezes a gente não está fazendo isso. O maior milagre é Jesus entrar na vida de um que nunca viu falar do amor de Jesus. Isso não é milagre? Irmãos, é o que eu creio, tá? Estou usando Bíblia. É meu raciocínio, tá? Não estou falando de fé de ninguém, não. Amém, meu. Vai lá, meu.
estou falando mexendo não fé de ninguém, nada. Eu creio que está na Bíblia. Quando eu vou dar aula, falar sobre cura, eu tenho que ir na Bíblia. Quando eu vou falar de milagre, eu tenho que ir na Bíblia. Eu tenho que estudar, ver e meditar, né? Ver pessoas que também estudaram e viram. É isso. Senão vira uma bagunça, que nem está hoje em dia. Você pega o evangelho aí, gente falando que vai curar, vai fazer milagre, isso e aquilo, e é uma farsa danada. A verdade é essa. Tudo é farsa, não é verdade? Então, vamos na Bíblia. Na Bíblia é isso aí. Está dizendo tudo o que tem que ser dito. Agora nós vamos nos dons de língua lá. Vou voltar aqui, porque eu deixei por último. Quem pode ler para mim Coríntios 12, de 12 a 30? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos ou todos profetas? São todos mestres ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Beleza. Nós vamos tratar um pouco aqui de dom de línguas, que é uma confusão também violenta sobre isso, né? E nós vamos estar vendo aqui. E eu queria pegar Atos 2, de 1 a 18. Ali é a manifestação, né, do Espírito Santo de Deus. Porque quando eu falei assim que no velho, como chama, em Pentecostes, a única diferença que teve de dons foi línguas e interpretação. O resto já existia tudo no Velho Testamento. É que quando a gente vai para o Pentecostes e a gente chega ali no derramamento do Espírito Santo de Deus, a gente esquece que as manifestações de cura, profecia, coisa e tal, já existia antes. E a gente só pega aquele momento ali. Mas a única diferença que teve nesse dia de Pentecostes ali foi o derramamento do Espírito Santo, que Jesus falou que deixaria, né? E está em nós. Então, a única diferença que teve foi línguas e interpretação. Foram as únicas duas coisas. Só que nós vamos trabalhar um pouco agora aqui em Atos, aí existe uma diferença. Vamos estar um pouco meditando sobre isso. Os discípulos começaram a falar em outras línguas. Que língua que era essa? Fazer pergunta. Que língua que era essa? Lê para mim Atos 2, Marcos, Atos 2, versículo 8, fazendo um favor. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Olha lá. Que língua que era essa? Materna. E ali tinha 14 nações. Qual era a necessidade disso tudo? Evangelismo. E a língua que estava sendo falada naquele momento ali, em Atos 2, tem uma função evangelística. Porque veio 14 nações no dia de Pentecoste ali, e o pessoal estava falando assim, que eles estavam embriagados, e Pedro se levanta e fala, não, irmãos, essa hora da manhã aqui, umas 9 horas da manhã, ou antes, é impossível. Isso aqui está se cumprindo o que Joel falou. E se você pega o texto todinho, eu não quero decorrer o texto todo, mas os irmãos podem ir lá e ver Atos 2, você vai ver que tem 14 nações. Que línguas que eles estavam falando ali? Materna. E é engraçado quando eles olham para os discípulos ali, falam, mas peraí, gregos, eles falando na nossa própria língua, o que é isso? Então, dons de línguas nada mais é a manifestação do Espírito Santo de Deus na língua materna. Ah, mas
Aí nós vamos tratar lá depois. Eu quero só tratar isso aqui, porque depois eu vou tratar o que Paulo está falando sobre línguas. Então, tem que ficar bem claro para nós que no derramamento do Espírito Santo de Deus ali naquele momento, foi línguas maternas que foi falada. Lá tinha povos de várias nações, 14 nações. E quando o Espírito Santo de Deus usou eles para falar, para evangelizar ali, eles falaram a língua materna de cada um. E é engraçado que quando eles começaram a falar aqui, todos ouviam na sua própria língua. Aí eu faço uma pergunta de mas por que tanta confusão num texto desse? E as pessoas passam batido e não param para estudar isso. É língua materna, não tem línguas estranhas. Se você for no texto original, não existe língua estranha, só existe língua. Estranha não existe. Eu me aprofundei nisso aqui, eu me aprofundei bastante para a gente estar vendo o que é línguas, dons de língua. Quer ver um exemplo? Você sai daqui e você vai lá para os Estados Unidos sem nunca saber falar inglês. A Tati sabe, né, Tati? Então Deus não vai te mandar para lá. Deus vai te mandar para outro país. Brincadeira. O que vai falar? Se Deus tem um propósito na tua vida e é para você evangelizar e falar do amor de Cristo para aquela pessoa, Deus vai te usar você falar na língua dela materna. É isso. Dom de línguas é isso, irmãos. Não é nada mais aquele E depois eu vou tratar lá o que Paulo diz a respeito disso. Eu estou querendo trazer aqui, no dia de Pentecostes foi derramado isso. Se Deus quiser usar cada irmão que estiver aqui dentro, lá fora, vai usar. Vai usar, não tem... Pode ficar tranquilo. Foi desse jeito que foi feito lá. O texto é bem claro. Língua materna. Não é aquela língua que você fala e ninguém entende. Em Atos 2:5, judeus de todas as nações, eles falaram em todas as nações reunidos, entendiam na sua própria língua. Língua estranha não existe no original da Bíblia. Eu vasculhei, procurei, estudei, não existe. O objetivo de língua materna é para evangelismo. Como é fantástico perceber o Espírito Santo de Deus agindo nos discípulos, pois eles falavam aramaico e grego, e não em outras línguas, e naquele dia foi usado para falar em outra língua. É isso que é o dom de língua. É assim que Deus usa, é assim que Deus faz. Se for mais do que isso, irmãos, nós vamos tratar daqui a pouco o que Paulo vai dizer para nós fazermos. 14 nações reunidas. O texto não deixa eu e você errado quanto ao dom de língua. Chega na sua casa, pega Atos 2, lê lá. 14 nações, e eles falavam línguas maternas. Língua que o povo entendia. Quando o anjo falou a Abraão, que língua que o anjo falou? A língua de quem que o anjo falou? De Abraão. Concorda? Tinha a língua dos anjos? Tinha. Mas quando ele veio falar com Abraão, ele falou que língua? Língua de Abraão. Quando o anjo veio falar a Moisés, que língua que ele falou? Língua estranha? Manda um intérprete aí. Não. Falou a língua de Moisés.
Vamos trazer para o Novo Testamento. Quando o anjo vem falar com Maria, que língua que falou? Língua de Maria. Ué, é só você olhar lá a Bíblia e ver o que está acontecendo. O que é línguas, dons de língua? Dom de língua, se Deus quiser te usar para você falar, você já está aprendendo aqui e eu também estou aprendendo. Nada mais é que a língua de outras nações. E é texto bíblico, hein? Chega em casa, se você não estiver me concordando comigo, pega o texto, Atos 2, e lê lá. Que línguas que eles falaram? Materna. Que línguas que eles estavam falando ali, todos entendiam. A língua deles. Não era língua estranha. De maneira alguma. Até que eles ficaram maravilhados. Como pode esses gregos, o pessoal está falando a nossa língua? Por isso que Pedro levanta lá e fala assim, está se cumprindo o que o profeta Joel falou no dia de Pentecostes. Só que a gente tem que trazer isso aí, irmãos, assim, ó, estudando, pegando a Bíblia, sabe, lendo, sabe, buscando, olhando no texto, fazendo coisas, perguntas. Qual é a necessidade de falar em outras línguas aqui no Brasil? Se nós todos somos brasileiros. Já fez essa pergunta? Qual a necessidade? Quer ver? Aqui, nós estamos aqui. Qual a necessidade? Vou falar em russo. Quer ver? Tati, você fala inglês? Fala, né? Fala alguma coisa em inglês, por favor. Põe o microfone. Não. Só para ver o negócio. Good morning, people. Não. Fala um negócio mais... I want to see you tonight. Eu não entendi nada. Vocês entenderam? Alguém entendeu aí? Mari, você entendeu? Agora, sim. Tati, responde em português. Quero ver vocês à noite. Está dando para entender? O que é a língua materna, o porquê, o que Deus faz? Deus não é Deus de confusão e coisa. Qual é a necessidade de falar para o Espírito Santo de Deus pegar a Tati, falar em línguas agora aqui dentro? Nenhuma. O que vai acrescentar? Nada. Não é mais fácil você falar em português? Para os brasileiros, por coisa aqui? Tá dando para vocês entenderem, irmãos? Tá dando para vocês observar isso? O que eu vejo, e eu falo de novo, eu não estou aqui julgando religião de ninguém, nada. A fé deles, nada. Eu peço misericórdia, mas eu estou na Bíblia. E da Bíblia eu não saio. Eu fico com a Bíblia. Até que me prova o contrário. Nesse texto. Qual é a diferença aqui? Para quê? Qual o objetivo? Nenhum. Vai edificar? Não vai edificar, irmãos. Não vai. Agora acontece uma coisa. Isso aconteceu em Pentecostes. Que fique bem... Lá em 1 Coríntios capítulo 4, 14. É por isso que eu quero pegar o que eu falei e agora eu quero pegar o que aconteceu. Por que essa confusão? Por que as igrejas, ou pentecostal, ou neopentecostal, tudo isso, essa bagunça de falar em línguas? Porque quando eu falo bagunça, eu estou dizendo no sentido do seguinte, irmãos. A Bíblia me põe uma regra, que nem a gente viu agora. Falava em línguas materna. Agora, lá em Coríntios, no capítulo 14,
Paulo ele vai começar a decorrer no capítulo, é que já vai dando a hora aqui, então eu vou... E ele vai corrigir a igreja de Coríntios. Porque Coríntios era uma igreja portuária. E chegava um monte de pessoas de várias nações ali. Várias nações. E os irmãos de Coríntios estão ali reunidos e começam a sair para evangelizar, e o Espírito Santo de Deus começa a agir na vida deles. Só que lá eles começaram a ter a mesma coisa que teve lá em Pentecostes, a falar para um de um jeito, para o outro, beleza. Deus usando para eles evangelizar. Certo? O que aconteceu quando eles se reuniam, que iam para a igreja? Na hora que se reunia, um exemplo, era russo, começou a falar russo dentro da igreja. O outro, como chama, inglês, começou a falar inglês. Virou uma bagunça. Por isso que Paulo vai corrigir a igreja de Coríntios. E ele fala, olha, que tenha 1 ou 2 ou 3 falando em língua e que tenha intérprete. Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo, ele não está dizendo o que ele fala. Aí é uma expressão de exagero de Paulo. Mesmo que eu falasse e não tivesse amor. Então ele está corrigindo a igreja de Coríntios e trazendo ela para o cerne da Bíblia. Espera aí. Para quê? Qual é a necessidade de um estar falando em russo, o outro falando não sei o quê? Já que vocês querem que haja intérprete. Se não tem intérprete, que você cale. Edifica quem? Está edificando a igreja? Não. Não edifica. Que nem a Tati. Eu peguei a Tati ali de propósito. O que vai edificar? Ela começar a vir aqui e eu não entender. O que edificou? Irmãos, é Bíblia. Que você fale com você mesmo, fique quieto. Você e Deus, se você estiver falando e ninguém está entendendo, não vai edificar a igreja, calado. Se é para edificar, que tenha intérprete. E que o intérprete saiba o que está falando também. Então, olha como que é interessante os dons de língua. Existe dom de língua? Existe. Existe. Eu não posso falar que não existe. Existe. Da forma da Bíblia. Se Deus quiser usar, Ele usa, faz. E eu conheço um monte de gente que Deus usou dessa forma bíblica. E não falando e ninguém entendendo. Eu já vi várias, gente. Eu estou dando aula aqui, infelizmente, eu já vi várias coisas que não tinha nada a ver com Deus. Uma bagunça, uma gritaria, onde você não entende, onde não edifica em nada. Não é mais fácil falar na sua própria língua, estudar, trazer, falar, espera aí, calma aí, isso aí, É isso que Deus quer. Eu não estou dizendo que elas não têm fé ou que elas são tá fazendo mentira ou isso aí. Ela com Deus lá, mas biblicamente falando, pegando Bíblia e vendo Paulo corrigindo a igreja de Coríntios, que haja intérprete, não tem mais intérprete, não tem nada, fica quieto. Não vai edificar a igreja. Para quê falar em línguas? Para quê? Agora, Deus pode usar sim, irmãos, você para falar lá fora em línguas, sem nunca ter estudado inglês, sem nunca ter estudado russo, sem nunca ter estudado árabe. Se você quiser, para evangelizar, fazer, para qual objetivo que é? Evangelizar. Falar do amor de Deus para outra pessoa. Por isso que o Espírito Santo de Deus não está preso a uma caixinha. Miguel Zuger, né? Eu não sei falar nada deles lá. Mas vamos que um dia eu vou.
Chego lá e Deus me usa. Vai me usar o quê? Falar em línguas estranhas, que também não vou edificar eles? Não. Eu vou falar que eles entendam. Então, é isso que a palavra de Deus, ela nos traz, é isso que ela trata, entendeu, com a gente. O que é cura? Para que serve cura? Para que serve o milagre? Como que é feito o milagre? Tá, eu estou usando Bíblia. Para ficar bem claro na nossa mente, assim, coisa. E dom de línguas. Como que é o dom de línguas? Materna. Não tem outra maneira. Eu fico com a Bíblia. Eu fico com a Bíblia. A Bíblia é muito bem clara, ela deixa bem claras as coisas no dia a dia nosso. Paulo não está proibindo, mas tem que sustentar a luz da Bíblia no versículo 39 de 1 Coríntios 14. Primeiro que haja intérprete, 1 ou 2, 3 pessoas, não é isso? Paulo vai dizer isso. Então, se não tem, parou. E a pergunta que eu vou deixar para os irmãos, pergunta não, é o seguinte: no nosso meio não precisa. Se você é brasileiro, não tem de onde ir. Brasileiro falar para outra língua, se você é brasileiro aqui, qual a finalidade? Eu peguei a Tati e fiz uma experiência. O que nós ia entender? Eu não sei se ficou claro para os irmãos. Para mim ficou muito claro o que é dom de línguas, quando eu estava fazendo essa lição. Muito claro. Sabe? Bem claro. Porque o que eu vejo hoje é uma bagunça. É uma gritaria, é uma falta de respeito com Deus. Bíblia mesmo, é nisso aqui que trata. Você quer falar em línguas? Que haja intérprete. Paulo nunca disse que não fizesse, mas colocou em dia a casa. Né? Porque lá em Coríntios eles não estavam entendendo como que deveria fazer. E a aula é isso aí, irmãos. Cura. Eu vejo de uma forma diferente, milagres também, e vejo o dom de línguas desse jeito que eu estou aqui falando. Agora, eu sigo uma denominação, eu sigo a palavra de Deus em primeiro lugar. E não saio fora dela. Entendeu? Por mais que eu gostaria que algumas coisas acontecessem e fosse verdade, mas usando a Bíblia, olhando para a Bíblia, certinho, direitinho, como está ali, não tem. Fica bem claro o que Deus quer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. Se tiver dúvida, pode falar, não tem problema não. Se não ficou claro, pode falar. Ficou dúvida o que é cura? Ficou dúvida o que é milagre? Ficou dúvida o que é falar em línguas? Não? Está tudo certo? Só peço que os irmãos tenham amor por mim, tá bom? Que o maior de todos é o amor. E falar em línguas, eu estava esquecendo. Línguas é um negocinho desse tamanho assim, tá? Busca profecia. E Paulo lá vai instruir você a buscar. É maior do que falar em línguas. Até isso, línguas é um negócio tão insignificante. Então, não tem... Mas o pessoal gosta disso, né? É interessante. É um negocinho muito pequeno. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada irmão que está aqui presente, Senhor. Por tudo que está acontecendo em nossas vidas, Senhor, que o Senhor nos abençoe, ó Pai. Ó Deus, eu tentei falar de cura, Senhor Deus, usando a Tua palavra, Senhor Deus. Que jamais, ó Deus, a gente deixa de orar, que jamais, ó Pai, a gente deixa, ó Deus, de não ter fé. Que o Senhor abençoe, ó Pai. Que o Senhor venha mostrar cada vez mais o porquê das coisas, Senhor Deus. O porquê fazer cura, o porquê o milagre, o porquê falar em línguas, Senhor Deus.
Ó Pai, que fica bem claro, Senhor Deus, que é a Tua palavra que está falando, Deus. Não sou eu, meu Pai. Ó Deus amado, que o Senhor nos abençoe. Ó Deus, que o Senhor abençoe também os irmãos que estão pela internet, aqueles que vão ver, ó Deus, a lição. Que o Senhor esteja com cada um, ó Deus. Que eles possam continuar na fé que tem, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.